Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais. Nós vamos falar agora da semana do dia 18 ao dia 24 de agosto e novamente uma semana muito agitada, muito movimento. Temos ingresso do Sol em Virgem, temos também uma fase cheia, temos vários aspectos que não são somente os da Lua, por exemplo, Vênus chega à quadratura com Marte, Júpiter, quadratura com Saturno, e aí então nós temos uma semana novamente muito instável, com dias recheados aí de movimento e outros dias mais parados, tá? Então, uma instabilidade presente. Mas, gente, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveite aí para se inscrever nesse momento e ativar as notificações. E eu vou pedir também para você deixar aí nos comentários um oi aí para mim, porque os comentários ajudam bastante a divulgar aqui o canal. Se puder curtir, também compartilhar com seus amigos aí, seus colegas nas outras redes, também te agradeço muito. E se você quiser se tornar membro, também ajuda bastante o canal. Os membros têm vídeos exclusivos. Só que na seção de membros a gente não tem plano de aulas, né? Tem até um mini curso ali de sinastria que eu fiz, mas a ideia aqui na seção de membros é a gente trazer temas variados sobre os vários ramos da astrologia tradicional. É lá na plataforma EAD que a gente tem cursos mesmo, com plano de aulas, aí ali tem cursos tanto de formação como os cursos complementares. Então, acessa ali a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br que você vai encontrar um curso aí que te atenda, tá bom? Mas vamos já começar a falar dessa semaninha aqui, gente, vamos lá. Nós vamos iniciar a semana aqui com a Lua transitando no signo de Aquário, só que no domingo, dia 18, o primeiro momento marcante é esse aqui da conjunção de Mercúrio com o Sol. Vai acontecer às 22 horas e 58 minutos, tá? A Lua não está fora de curso em Aquário, ela vai ter ainda um aspecto, mas o primeiro é esse, 22h58. Então, o domingo vem se movimentando mesmo à noite. Bom, o Mercúrio não está casime, ele está em latitude um pouquinho distante da eclíptica, 4 graus a sul, então ele não está casime. Por isso, a gente tem que ter atenção aos temas de Mercúrio, porque eles ficam combustos fortemente, né? Eles chegam no máximo da combustão. E os assuntos que dependem da comunicação, interlocução geral e interação geral sofrem um tanto, tá, gente? Então tem que ter cuidado aqui ao se colocar com as palavras, né? Também no sentido de notícias do mundo, a gente pode perceber um pouco também desse clima, um pouco mais tenso, um pouco mais agitado, principalmente com figuras líderes ali também já pode ter aí um pouquinho mais desse impacto, né? Não é um dos melhores momentos também para lidar com os assuntos técnicos, assuntos que dependam de equipamentos, de instrumentos também, porque o Mercúrio está muito, muito prejudicado. Ele está peregrino, né? Ele iniciou um movimento retrógrado ainda com uma qualidade de força ali em Virgem, duplamente. Mas voltando para Leão, ele perdeu essa qualidade. Ele está nesse ponto aqui bastante peregrino, ó, no término na face de Marte, ele está com uma característica um pouquinho explosiva, assim, né? Em questões de palavras, de opiniões e tal, e por isso já vai requerer um pouquinho mais de atenção. No dia 18, no domingo, nós vamos ter um outro momento ainda, 23 e 21, agora desse trígono aqui entre a Lua e Júpiter. É um aspecto fácil, né? Um aspecto leve. Como a gente já vem com a Lua transitando em Aquário, o que nós vamos ter aqui é um pouco mais de facilidade para o andar natural das coisas. Não é exatamente uma configuração empolgante, mas ela vai melhorar assim o clima, né? O Júpiter é um benéfico. Está se afastando ali, né? Marte está se afastando aí da conjunção que ocorreu na semana anterior e vai aliviando um pouco o clima, vai ficando fácil, a gente pode dizer, né? Não é aquele perfil animado, energético, é um pouco abstrato ainda, assim, para ideias, para coisas assim mais do plano mental, ele é um pouquinho abstrato, mas é legal, assim, é um aspecto leve, né? Vamos dizer. Depois, gente, é no dia 19, segunda-feira, que vai ter uma quantidade enorme de movimento no céu. O primeiro é uma quadratura entre Vênus e Júpiter. Bom, Júpiter está aqui ó, em 17 e 21 de Gêmeos e Vênus em 17 e 21 de Virgem. E essa é uma quadratura que expõe Júpiter a um outro ponto de debilidade aqui dele, o detrimento. Vênus também está num ponto de queda aqui. Então, gente, essa quadratura ela é muito instigada a alterar as coisas da satisfação de uma maneira geral, assim, clima geral, eu diria assim, para dinheiro, para os assuntos ligados a layout, estética das coisas, é ruim demais, tá? Mas principalmente para dinheiro, gente, esse dia aqui já vai requerer uma atenção
a investimentos, coisas assim, não é um dia muito interessante, tá? Para esse tipo de assunto. E pelo fato de ser uma quadratura mutável com esses prejuízos para os benéficos, vai levando as coisas para assim, menos proteção à configuração de problemas que podem acontecer. Então, não protege muito, tá? Pode até não criar problemas, mas aí a gente já tem um clima que é prejudicial à proteção, por isso evitem arriscar, né, gente? Porque se não tem proteção, então é melhor não arriscar, tá? E essa influência, gente, ela vai se misturando, porque esse dia tem muita coisa, né? 3 e 8 da madrugada, a Lua chega a um aspecto legal com Marte, um trígono, que naturalmente leva as coisas para um movimento mais acelerado, né? Só que vai meio misturar, porque a Vênus quadratura Júpiter, o ponto máximo é 2h53, alguns minutinhos depois é que a gente tem esse trígono de Lua com Marte. Então é meio que mistura os assuntos. Tem ânimo, o ritmo a gente vai iniciar a semana com uma certa velocidade, empolgaria naturalmente para uma tomada de risco, mas Vênus quadratura com Júpiter não protege muito. Então meçam aí os riscos que vocês vão assumir durante esse momento, tá? Em qualquer assunto que você estiver lidando, tá bom? Logo em seguida, gente, outro aspecto de tensão que envolve Vênus. Agora, gente, há uma oposição. Só que essa oposição, ela ameniza um pouquinho porque Saturno tá aqui num ponto onde Vênus tem dignidade, né? Dignidade da exaltação. E apesar do aspecto ser difícil, ele é complexo, né? A gente tem um quadro de complexidade muito elevado, olha só a natureza, né, da configuração desse dia. A gente tem uma mistura de configurações que, para os assuntos que dependam de atendimento de satisfação, de assuntos ligados à moeda, ao valor das coisas, tem que ter cuidado. Apesar do ritmo do dia ser veloz, ter energia, empolgação, a gente tem essa mescla que acaba sendo bastante prejudicial, então ficou meio enroscado aqui. Só que a segunda-feira, ela tem bastante complexidade no ar, porque a Lua está transitando em Aquário, é um signo fixo, só que ele é um signo da triplicidade do ar, que é úmida. E esses aspectos mutáveis também são um pouco confusos, né? Então, a gente tem um ritmo veloz na segunda-feira, mas ele tem uma tendência um pouco complexa, que eu recomendo manter atenção. Bom, gente, estamos na madrugada ainda, e já 3 momentos marcantes, mas aí não fica por aí ainda, porque quando for 13h32, nós vamos ter um aspecto de Lua, oposição Mercúrio. Então, Mercúrio entrou aqui na jogada no domingo, né, quando ele chegou à conjunção com o Sol, tá combusto, mesmo aquela conjunção exata é uma combustão, e essa oposição, ela altera novamente o sentido com as palavras para um campo do prejuízo, tá? A combustão é uma debilidade muito grave, vai prejudicar os instrumentos, assuntos ligados aos instrumentos, equipamentos, a comunicação, trânsito natural das coisas, os papéis, por exemplo, pode não ser um momento interessante para estudar. Essa oposição, ela vai ser perfeita 13h32. Daí, logo em seguida, a Lua chega para o ponto máximo da sua visibilidade, que agora é a oposição ao Sol, né? 27h15, a Lua aqui em Aquário e o Sol em 27h15 de Leão. Bom, o Sol está bem forte aqui. O que a gente tem aqui, gente, uma certa rigidez. Então, a gente começou o dia com aquela influência mutável, bem instável e complexa. Agora, quando a gente mede aí o potencial de fase cheia para os próximos 15 dias, ela é muito rígida. Na divisão por quadrantes ou por signos inteiros, essa lua cheia, ela acontece com a lua na casa 2 e o sol na casa 8. São temas relacionados no mundo global ao assunto de economia, principalmente, tá? É o ponto máximo de visibilidade da Lua, então quando a gente pensa em ciclo lunar, a Lua está forte, só que o Sol, por posição zodiacal, condição celeste, está bem mais forte. Então não vejo como uma fase cheia de grande poder potencial lunar. E aí esse eixo de casa 2 e casa 8 fica forte em assuntos de economia. Bom, então os índices econômicos internacionais, né, envolvendo a casa 8, podem ser ponto focal do período, né? Mas todos os assuntos de casa 8 envolvendo crises, assuntos relacionados a mortes, também ainda muito forte. A Lua, nessa alunação, tem regência em casa 7, que é uma casa do ambiente internacional. Então, me parece muito que esses 15 dias, eles desenrolam os assuntos
de índices econômicos, de posições de liderança, de líderes mundiais, e também assuntos que podem ter ainda na repercussão nacional temas relacionados a 2 e a 8 economia, né? Ou assuntos críticos relacionados ainda à morte, muito marcantes, né? Aí a gente vai acompanhando aí no noticiário para ver como se desenrola. É uma alunação de casos sucedentes, então ela não desencadeia, não indica assuntos extremamente importantes no país, assim, assuntos extremamente importantes que eu digo, que alteram coisas para a maior parte da população. Pode ter reflexo sobre índices econômicos, né? Mas não parece ter uma marca assim de grande avanço nem de grande prejuízo para o nosso país. Eu penso mais que pelo fato do Sol, por condição celeste, estar mais forte do que a Lua, mesmo sendo uma fase cheia, o deslocamento para os temas de casa 8 fica mais presente, tá? Como economia mundial, né, de outros países, líderes mundiais se colocando com posições definitivas, alterações de líderes também, aí figuras, né, em destaque do ambiente internacional acabam aparecendo de uma maneira mais marcante, tá bom? Depois da fase cheia, gente, nós vamos ter a quadratura entre Júpiter e Saturno, tá? Então ela vai acontecer exatamente às 18 horas e 46 minutos, tá? Essa quadratura aqui. Na verdade, já vem ampliando, porque são planetas lentos, já demora alguns dias, né? Já vem aumentando a influência de alguns dias. E para Júpiter não é tão ruim porque o Saturno está ali no ponto do domicílio noturno de Júpiter, ameniza um pouquinho. Então a gente viu primeiro Vênus chegando à oposição a Saturno e depois Júpiter à quadratura. Então o Saturno aqui está fazendo uma espécie de recepção para os dois astros que têm dignidades essenciais em peixes. Vai amenizar um pouco o clima, mas não resolve a natureza dos aspectos desafiadores, tá? E aí o que a gente pode ter? Um quadro complexo, sujeito a problemas. Inclusive, essa oposição de Saturno com Vênus para o mundo feminino é ruim. Ela tem um perfil insatisfatório para questões econômicas também, né? Porque Vênus representa valor das coisas, né? E a quadratura com Júpiter, ela pega muito temáticas maiores de âmbito jurídico, né? De ambientes relacionados às leis, por exemplo, né? Fatores culturais também bem marcantes. É um momento importante porque a gente mede as relações de Júpiter com Saturno também nas conjunções, né? A conjunção que nós tivemos, a última conjunção aconteceu bem aqui no comecinho do signo de Aquário, e agora essa quadratura ela pode trazer esses assuntos relacionados aos temas de casa 2, né? Mesmo que são os temas ligados à parte econômica, mas os reflexos de Júpiter com Saturno, eles têm uma influência bem ampla, mesmo em nível global, cultural, político, econômico, mas num contexto mais globalizado mesmo, tá? Bem forte essa marca, né? Aí, gente, desde que a Lua chegou à fase cheia, ela já ficou fora de curso. A fase cheia é 15h26. A Lua vai ingressar em Peixes às 19h51. Vai mudar um pouquinho o clima, mas ainda vai ficar um pouco confuso, tá, gente? Então, assim, a terça-feira é um dia muito oscilante, com uma tendência bem complexa. Não é legal arriscar, mantenha a rotina, porque ela tem uma oscilação marcante, gente. Olha quanto movimento, né? A gente teve Vênus quadratura Júpiter, Lua trígono Marte, Vênus oposição Saturno, Lua oposição Mercúrio, Lua oposição Sol, Júpiter quadratura Saturno, e ainda o ingresso da Lua no signo de Peixes. 7 movimentos importantes aqui na segunda que vão deixando o clima bem instável, né? Tá? Então, o ingresso da Lua em Peixes, assim, pode acalmar um pouco no sentido da velocidade, mas Peixes é um signo d'água imutável, ele tem um perfil ainda bastante complexo. Bom, e aí no dia 20, que é terça-feira, só sobrou, gente, uma conjunção de Lua com Saturno em Peixes, que é o que é possível com a Lua transitando aqui. Gente, conjunções com Saturno não são harmoniosas nunca, né? E aqui a gente vai ter novamente um clima com pegada bastante emocional. Então, o momento perfeito da conjunção de Lua com Saturno, gente, será no fim do dia 23h45 da terça-feira. Isso significa que ao longo da terça-feira inteirinha, essa influência, essa proximidade da Lua a Saturno vai aumentando. A gente vai sentir, como não tem outros aspectos antes, né? A gente vai sentir muito essa proximidade se ampliando ao longo do dia. O ritmo é lento, é um pouco preguiçoso, né? Mas ele é muito profundo.
dependendo do que você estiver realizando, pode até ser interessante. Imagina que se você tiver que lidar com alguma atividade que dependa de interpretações, lidar com simbologias ou com o processo criativo. Talvez não seja tão ruim, porque como uma configuração de alta profundidade e complexidade, você pode ter coisas assim que preencham um pouco nesse campo da abstração. Mas para atividades práticas já é ruim. Então evitem ampliar mais o nível de complexidade que você tem cotidianamente, tá? Eu diria, siga a rotina, porque desvios aqui com a Lua junto com Saturno são propensos a gerar problemas, exatamente porque amplia o nível de complexidade, as coisas ficam enroladas, perde praticidade, perde tempo, inclusive, né, que é um tema de Saturno. Então é um dia meio parado, ele é lento, ele é sujeito a atrasos, não é um bom dia também para iniciar coisas importantes. Quarta-feira, dia 21, meia-noite e 9, nós temos uma quadratura entre Lua e Júpiter, tá? É uma quadratura que beneficia um pouco mais a Júpiter, porque a Lua está ali num ponto onde o Júpiter tem domicílio, e o Júpiter está em Gêmeos, tem oscilação ainda, pode-se encontrar alguns caminhos e alternativas, mas aqui o momento não é legal para arriscar, não. Eu penso assim, que se para solucionar um problema você precisar desviar um pouquinho daquilo que você estiver fazendo, tudo bem, porque a Lua beneficia aqui a Júpiter, tá? Mas é quadratura, tá? Então evita novamente aí prejuízos pelos desvios. Outro ponto, gente, é que fica um nível de complexidade presente no ar. Um sentido muito emocional, um apelo emocional no clima geral requer atenção, novamente, aí porque pode ter notícias, assuntos no seu entorno que tem esse perfil muito emocional, que acaba se envolvendo muito com as coisas, né? Vai ter que ter uma atenção aqui. Atenção também ao julgamento das coisas que você estiver lidando ao longo do dia, né? Porque ele fica um pouquinho prejudicado também o julgamento. E evitem ficar assim altamente confiantes, tá, gente? Se surgirem oportunidades muito diferentes aí nas coisas que vocês estiverem realizando, avaliem, né? Tragam para a mente racional, analisa aí para vocês não se perderem em muitas complexidades, tá bom? Depois desse momento, 3h44, na madrugada ainda, agora a Lua chega uma oposição a Vênus. Beneficia aqui a Vênus, né? A Lua está na exaltação de Vênus, mas é um aspecto desafiador, o clima ainda é lento, né? Durante esse momento, requer aí um cuidado para o alto risco e, novamente, um perfil complexo, e evitem também ficarem muito presos à satisfação de forma geral, tá? Para o campo feminino não é muito legal, né, gente? Ele tem um perfil bem insatisfeito, porque a Lua passou no dia anterior conjunção com Saturno, quadratura com Júpiter, agora oposição com Vênus, né? E Vênus não tá muito forte ali, então já requer um cuidado também. 5h34, gente, todo na madrugada, hein? A Lua vai chegar agora a uma quadratura a Marte. Essa é confusa até não poder mais, né? Bom, mas assim, vai acontecer 5h34, então quando for amanhecendo, a gente vai se livrar um pouco dessa influência já, né? Só que, gente, ela vai ampliando todo esse perfil durante a madrugada e é uma quadratura de imutáveis com o Marte aqui meio explodindo de energia. Então, para riscos, novamente, não é um momento legal, só que evitem explosões raivosas também, tá, gente? Porque isso acaba sendo uma representação de empolgação demais para um campo confuso. Não é legal para você ter tentativas muito ousadas, como também pensa aí na rotina, tá? Se estiver lidando com problemas, tentem resolvendo o problema, não levar, não arrastar o problema para um campo mais agudo. É um perfil agitado, ele é nervoso, ele é sujeito a um clima emocional que acaba envolvendo todos, mas meio explosivo, assim, né? Tem um perfil, assim, um pouco agitado, tá? Vai ser 5h34 esse momento, bem tenso, né, esse momento, porque aí a Lua passou por alguns aspectos desafiadores, todos, né, aqui na quarta. Aí a Lua vai ficar fora de curso, das 5h34 até as 20h01, que é quando ela ingressa no signo de Áries. Bom, vai tirar esse perfil emocional da pegada ali de peixes. O Áries já é cardinal, já vai ter mais movimento, um signo do fogo, então já começa a ter um pouco mais de praticidade. Depois que a Lua ingressa em Áries, na quarta-feira ela não vai ter novos aspectos, mas o clima vai ficar veloz, né?
fica um clima bem agitado, bem veloz. Lembrem-se que Marte, regente de Áries, está em Gêmeos, então a gente tem uma agitação presente aqui ao longo dessa semana bastante marcante. Dia 22 de agosto, quinta-feira, só restou o Sol ingressar no signo de Virgem. E aí ele deixou esse ponto forte dele no signo de Leão e entra num ponto onde ele não tem muito poder. Esses primeiros graus aqui, olha, são o decã, face do Sol, mas é bem fraquinho mesmo, né? Mas pelo menos o Sol não vai ficar peregrino. Só que toda aquela empolgação relacionada a líderes, a um perfil da liderança, a um perfil mais energético, diminui e vai para um campo mais prático, né? Mais realizador aqui no sentido de praticidade. O ingresso do Sol em Virgem é isso mesmo, né? Ele facilita lidar com as coisas no sentido versátil, num sentido prático, buscar caminhos para realizar as coisas, mas não é um ponto muito forte para pessoas que são líderes, por exemplo, né? Para o sucesso, assim, ele já vai para um campo um pouco diferente, né? Não é muito forte, tá? A gente tem um perfil no qual a secura, né, que é a retidão, a disciplina fica um pouquinho mais presente aqui, né, favorece mais ao Sol nesse sentido. E na quinta-feira é só isso que a gente tem. O momento do ingresso do Sol em Virgem é às 11h55. Depois, mais nada, a Lua ingressou em Áries na quarta, na quinta ela não chega a novos aspectos, vai ter aspectos na sexta, que é um outro dia recheado de movimento, gente. Olha a oscilação, né? Meia-noite e 20, na sexta-feira, dia 23, nós temos o primeiro momento, que é uma quadratura entre Vênus e Marte, tá? Bom, essa é uma quadratura que também requer muita atenção, requer bastante atenção. Outro momento mutável, né? Vocês viram que os aspectos desafiadores, né, dessas semanas, né, os mais difíceis, estão envolvendo signos mutáveis. É bastante instável. Vênus representa as mulheres, mas não só o mundo feminino, mas os assuntos da economia de uma maneira geral. Quando enquadra aqui com Marte, leva a prejuízos. Então, para início de atividade, não é legal, tá, gente? Sejam atividades do campo de relacionamentos, né? Assim, vamos pensar, para iniciar alguma coisa assim não é muito legal, como assuntos financeiros, aquisições de coisas, atendimento de assuntos ligados às artes, estéticas, beleza, não é muito legal. E o clima geral também, ele cai para um campo agitado, né? Como Marte aqui é mais lento e ele está num signo já com mais velocidade, né? Num signo que representa mais velocidade, tem uma empolgação um pouquinho mais elevada aqui também, mas é uma quadratura, tá, gente? Requer aí cuidado. Semana difícil essa, né? 1h04 na madrugada, aí sim a Lua em Áries vai chegar a um aspecto harmonioso agora com Júpiter, e daí em seguida ela vai chegar a um aspecto harmonioso com Marte, né? Então aí a gente já analisa os dois ao mesmo tempo, tá? Esse último aqui, que é um trígono com Marte, é legal para Marte porque a Lua está ali no ponto do domicílio. É bastante veloz, assim, então a gente tem uma sexta-feira que no início da manhã ela vem agitada. A 1h04 foi o sextil de Lua com Júpiter, e às 8h21 da manhã o sextil de Lua com Marte. Então a gente inicia a sexta-feira com bastante agitação, velocidade, ela tem um perfil empolgado, mas eles estão acontecendo meio intercalados com a quadratura de Vênus e Marte. E então eu penso assim, que para alto risco tem que ter atenção, tá? O Marte está bem assim, entrosado nos aspectos ao longo dessa semana, e principalmente os mais desafiadores, trazendo o que traz uma informação aí de atenção, né, para não partir muito para disputas, para brigas, para não correr muito risco. Então, mesmo que a Lua, que representa o clima diário, tenha aspectos fáceis com o Júpiter, que vão acelerando bastante o clima, vão descomplicando, o dia vai ser bem rápido mesmo. As horas passam rápido, as coisas se movimentam rápido, né? Mas tem um pouco ainda de oscilação. A gente está falando de aspectos que a Lua pega com os planetas em Gêmeos, que é um signo mutável. Tá? Então, mas tem bastante velocidade, eles estão sentindo isso muito presente aí no ar. Quando for bem no meio da manhã, ali às 9h44, aí a gente tem um aspecto aqui entre a Lua e Mercúrio. É fácil para o trânsito natural das coisas, até para o diálogo melhora um pouquinho, mas o Mercúrio ainda está combusto, tá, gente? Sol ingressou em Virgem, mas ele ainda está próximo aqui de Mercúrio. Mas, assim, o fluxo natural cotidiano, ele fica legal, assim, já, como a gente já vem dos aspectos fáceis da Lua, vocês vão perceber aí bastante velocidade.
Eu recomendo, assim, só não arriscar muito nos assuntos de Vênus, o que envolve moeda, por exemplo, ou que envolve o campo do layout das coisas, estética das coisas, de maneira geral. Não exagerem muito, tá? Mas a sexta-feira tem uma velocidade aí bastante presente, tá? Depois desse trígono com Mercúrio, a Lua vai ficar fora de curso das 9h44 até as 21 horas redondinho, que é quando ela ingressa em Touro, e vai diminuindo a velocidade novamente. Agora ela já perde bastante velocidade, fica um pouquinho rígida, né? Quando a Lua ingressa em Touro, ela vai ter um aspecto fácil ainda. Esse aspecto que já aparece aqui, olha, da Lua com o Sol. Mas, assim, é um trígono que envolve os signos da Terra, não é, já tira toda aquela velocidade do início do dia, né? Vocês já vão sentindo um pouco mais de campo para reserva. É mais pausada a influência, mas não é ruim para início de atividades, né? Então, a gente vem da madrugada da sexta-feira com um clima mais tenso, onde teve a quadratura de Vênus com Marte. Aí a gente teve na madrugada ainda o sextil de Lua com Júpiter. Iniciamos amanhã com a Lua sextil Marte, então a sexta-feira ela tem muita velocidade, assim, as coisas são bem descomplicadas, vão fluindo, é um clima bem rápido mesmo, vocês vão sentir essa facilidade, tá? E terminamos o dia com a Lua em trígono com o Sol, mesmo já em Touro, né? A gente tem um clima fácil. Tirando a quadratura de Vênus com Marte, que foi bem ali na virada do dia, os outros momentos aí não são ruins, não. Sexta-feira é descomplicada. Agora, sábado, dia 24, gente, só sobrou um aspecto entre Mercúrio e Marte, tá? Um sextil é um aspecto leve, ele vai ser perfeito na madrugada, a 1h31, mas vai gerando também movimento natural aí para o dia. Ele é empolgado, bem energético mesmo, né? Aqui, pelo menos, Marte acabou facilitando um pouquinho a vida de Mercúrio, que está bastante prejudicado. Agora ele já entrou no próprio termo, pelo menos ele não está peregrino, né? Mas está retrógrado, e vai melhorando um pouco o campo do trânsito natural das coisas, até para se colocar com as palavras é um pouco mais fácil. Não é muito profundo, assim, para estudos de campo mais analítico, detalhes, né, assim, pesquisas muito profundas, não é. Mas para o clima natural é bem fácil e bem descomplicado também, tá bom? Até para atividades relacionadas a competições, de maneira geral, também é bem legal. Bom, e é isso, gente. Então, vocês viram que a gente vem aí de 2 semanas difíceis e essa é outra semana difícil. Já começa aí segunda-feira com um quadro aí um pouco prejudicado, a quarta também, né? Vem com uma tendência difícil de muitos aspectos difíceis da Lua, e sexta-feira meio intercalada. Mas sexta-feira, apesar da quantidade de aspectos, ela não parece ser ruim. Os momentos mais difíceis são segunda e quarta, principalmente aí de um quadro tenso, tá? A terça-feira vai ter também um clima um pouco chato, porque o único momento que a gente tem ali é a conjunção de Lua com Saturno. E é isso, né, gente? Vamos nos programando aí para ter um melhor resultado aí ao longo dessa semana, tá bom? Um abraço forte para vocês. Então, até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de curtir, deixar seus comentários aí, tá bom? Até mais.